Novo vídeo de exercício de Constituição Federal, agora sobre os Estados-membros. Questão 171, 2015, olha. Ao definir que os Estados organizam e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, o Constituinte conferiu aos Estados-membros a capacidade de auto-organização e autogoverno, impondo-lhes, porém, a obrigatória observância de vários princípios e normas constitucionais. Isso aqui é uma afirmação, está correto. Os Estados-membros são autossuficientes. Ele tem auto-organização e autogoverno. Nesse sentido, qual a resposta correta? Muito bem, se você marcou a letra D, compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia, serviços administrativos de sua secretaria e prover os respectivos cargos. Dessa forma, o parágrafo 3º do artigo 26 diz: compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, olha, regimento interno da Assembleia. Polícia, essa polícia aqui é a polícia legislativa da Assembleia. Não tem nada a ver com polícia civil, polícia militar, etc. Não, é polícia legislativa. Serviços administrativos de sua secretaria ali na Assembleia e prover seus respectivos cargos. Quem prover os cargos da Assembleia Legislativa? A própria Assembleia. Voltando à questão, nesse sentido, por que a letra A está errada? Iniciativa de qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, a lei dispõe sobre criação de cargos? Não é de qualquer membro. O texto é bem claro ao definir que compete às Assembleias Legislativas e não limita ao membro ou comissão. Letra B. Compete ao Estado-membro aquilo que for expressamente previsto na Constituição Federal. Está errado. Por que está errado? Nós veremos daqui a pouco em outras questões, que não é o que lhe for expresso, mas o que não for vedado. Daqui a pouco a gente comenta mais isso. Letra C. É constitucional a instituição de medida provisória estadual, desde que este instrumento seja expressamente previsto na Constituição do Estado, independente da observância da simetria com o processo legislativo federal? Não, existe essa simetria. A quantidade de deputados estaduais vai depender ali da quantidade de deputados federais. Então existe essa simetria, existe essa dependência. Por isso a questão está errada. Questão correta, letra D, conforme a gente já comentou. Questão de número 172. As competências reservadas aos Estados incluem. Qual a resposta correta? Muito bem, se você marcou a letra D. As que não são vedadas pela Constituição Federal. Artigo 25, parágrafo 1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Ok? Não existe um rol taxativo para competências estaduais. A Constituição Federal traz competências municipais e traz competências federais, mas não traz competências estaduais, portanto, é residual. São reservadas aos Estados as competências que não sejam vedadas. Aquilo que não for vedado, o Estado pode administrar, o Estado pode gerir. Então, aquilo que não for vedado. Então, voltando à questão 171, olha, a letra B, compete ao Estado, membro, aquilo que lhe for expressamente previsto? Não é expressamente previsto. Compete a eles o que não for vedado pela Constituição Federal. Questão de número, uma questão extra aqui, no mesmo sentido, olha, que caiu em 2013, olha. No que se refere às competências constitucionais, afirma-se que, letra E, fica reservado aos Estados-membros todas as matérias que não lhes sejam vedadas, cabendo a ela, portanto, a competência residual, legislativa residual. É isso mesmo, aquilo que não for vedado, ele pode administrar, ele pode gerir, ele pode legislar. Tranquilo? Continuando, 173. Cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Certo ou errado? Muito bem, se você marcou, certo. Conforme o parágrafo 2º do artigo 25. Cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão, a administração direta ou ainda por concessão, os serviços locais de gás canalizado na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. A regulamentação não pode ser feita por medida provisória. Isso aqui é vedado, está de acordo com a nossa questão. Questão de número 174.
A fim de integrar a organização, planejamento e execução das funções públicas de interesse comum, o Poder Executivo Estadual pode, mediante ato administrativo, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, micro-regiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes. Certo ou errado? Questão maldosa, cara de CESP. A única coisa que está errada, pessoal, é isso aqui, olha, ato administrativo. Não é por ato administrativo, é por lei complementar. Artigo 25, parágrafo 3º. Os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, micro-regiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, planejamento e execução das funções públicas de interesse comum. Então, essas regiões metropolitanas são os estados que instituem, ok? Parágrafo 3º do artigo 25. Então, outra questão no mesmo sentido. Olha o que é CESP, hein? CESP 2012, com o objetivo de integrar a organização, o planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum, os Estados-membros podem instituir, mediante a edição de lei complementar estadual, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões constituídas por agrupamento de municípios limítrofes. Certo ou errado? Se você marcou certo, você acertou. Pessoal, olha aqui. Lei complementar estadual. O texto da Constituição, ele diz o quê? Os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas. O CESP acrescentou uma palavra, lei complementar estadual. Essa palavra não está na Constituição Federal, mas é realmente lei complementar estadual. Os estados, eles não editam lei complementar federal. Lei complementar federal é no âmbito da União. A Assembleia Legislativa, ela faz lei complementar estadual. Então é isso mesmo. Com o objetivo de integrar essa organização, os Estados-membros podem instituir mediante lei complementar estadual. Essa lei complementar é do Estado, está correto. É através das Assembleias Legislativas. Então isso é o CESP. Ele acrescenta a palavra que não está no texto constitucional, mas está correto. Questão de número 176, 2014. Segundo a Constituição Federal, no título da Organização do Estado, inclui-se entre os bens dos Estados federados. Qual a resposta correta? O gabarito é a letra A. As águas superficiais ou subterrâneas fluentes emergentes e em depósito, ressalvadas neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Todos os outros aqui, os recursos minerais do subsolo são pertencentes à União, terrenos de marinha e seus acrescidos pertencem à União, e as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, também União. Essa letra A está no artigo 26, inciso 1º, inclui-se entre os bens dos estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes emergentes em depósito, ressalvadas neste caso, na forma da lei, as decorrentes da União, aquelas que não forem da União. Então, as águas superficiais ou subterrâneas são dos estados, não pertencem à União, será do Estado. Tranquilo? Então, próxima questão, questão de número 177, 2014 também, para médico. Conforme disposto no artigo 26 da Constituição Federal de 1988, inclui-se entre os bens dos estados as... Qual a resposta correta? O gabarito é a letra E. Artigo 26, 1, 2, 3 e 4. Inciso 1, 2, 3 e 4. Olha, as águas superficiais ou subterrâneas emergentes e em depósito, ressalvadas neste caso na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Foram aquelas que a gente viu, foi aquela que a gente viu no exercício passado. 2. Áreas nas ilhas oceânicas costeiras que estiverem no seu domínio excluídas sob o domínio da União, municípios ou de terceiros. Esse aqui é o texto do inciso 2 do artigo 26.
O item 3, as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes aos municípios, não, este aqui não pertencentes à União. As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União, estes sim pertencem aos estados, ok? As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. Dessa forma aqui estaria correto. A questão trouxe as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes aos municípios e outros estados. E o item 4, as terras devolutas não compreendidas entre as da União. As terras devolutas pertencem à União, agora não compreendidas as da União pertencem ao Estado. É o texto do artigo 26, incisos 1, 2, 3 e 4. Neste caso aqui, somente 1, 2 e 4 estaria correto, porque essa parte final do 3 está errada. Questão de número 178. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao... Qual a resposta correta? O gabarito. Letra C. Triplo da representação do Estado na Câmara de Deputados e atingido o número de 36 será acrescido de tanto quantos forem deputados federais acima de 12. É uma matemática meio louca, mas nós vamos explicar. Olha, artigo 27. O número de deputados da Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e atingido o número de 36 será acrescidos de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Então vamos lá. Então nós temos aqui, deputados federais, X do estado. Vamos supor que o estado de Roraima tem 10 deputados federais. Quantos deputados federais e estaduais que Roraima terá? 30 deputados estaduais. É 3 vezes, até 12. Vamos supor que um estado tem 12 deputados federais. Quantos deputados estaduais ele terá? 36 deputados estaduais. Aí que a situação modifica. Vamos supor que o estado possua 24 deputados federais. 24 deputados federais. Quantos serão deputados estaduais? 12 vezes 3, 36. Então, nós pegamos 12 aqui. 12 vezes 3, 36. A partir de 12, cada deputado vale 1. Então, 24 menos 12 são 12. Eu vou pegar os 12 que sobrou aqui e vou somar. Mais 12. Esse estado terá, portanto, 48 deputados estaduais. Aí você fazendo essa conta, você chegará ao número de deputados do seu estado. Vamos supor que, para a gente encerrar esse assunto, Minas Gerais, 55 deputados federais. Então, 12, nós temos que pegar 12 e multiplicar por 3. Então, desses 12, vamos pegar aqui a calculadora, 55 menos 12 vai dar 43. 55 menos 12. Então, a gente vai pegar 12 e multiplicar por 36, mais 43. Então, a gente pega aqui os 43 mais 36, porque nós pegamos 12 aqui dos 55 e multiplicamos por 3. 43 mais 36 serão, então, portanto, 79 deputados estaduais em Minas Gerais. Tranquilo? Essa é a matemática louca do texto da Constituição. O número de deputados da Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de 36, será acrescido de quantos forem os deputados federais acima de 12. Então, vamos prosseguir. Questão de número 179. Conforme disposição constitucional, assinale a alternativa incorreta. O gabarito é a letra B. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa com o princípio da paridade remuneratória entre o Legislativo estadual e federal. Por que isso está errado? Porque não existe essa paridade remuneratória.
O parágrafo 2º do artigo 27 diz: o subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido em espécie para os deputados federais. Então, o máximo é 75% e não existe essa paridade. Não é o mesmo salário, não é a mesma remuneração. Observado o que dispõe os artigos 39, etc, etc. Esses artigos aqui falam sobre teto, qual é o teto máximo no legislativo, ainda sobre remuneração de reuniões ordinárias, sobre os tributos, foge um pouquinho do nosso assunto aqui. Então, guarde que o subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. É o governador do estado? Não, da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, 75% dos deputados federais. Portanto, não existe essa paridade. O resto está correto. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se a regra da Constituição de 1988 sobre o sistema eleitoral, inviolabilidade, as imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos, incorporação às Forças Armadas. É o assunto do parágrafo 1º do artigo 27. Esse aqui que nós vimos é o parágrafo 2º, que compete às Assembleias Legislativas, dispor sobre o seu regimento interno, polícia, nós fizemos a questão sobre essa, serviços administrativos de sua secretaria e prover os respectivos cargos. Parágrafo 3º e o parágrafo 4º. A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Aqui eu quero a atenção de vocês. Iniciativa popular, pessoal, nós já falamos que é uma exceção à democracia representativa. Nós somos representados pelos nossos representantes eleitos, deputados e etc. Só que existe a iniciativa popular, que é uma iniciativa de uma parte da população, de um número de eleitorado, para dar início a um processo, a um projeto de lei. Vamos pegar, por exemplo, 1 milhão de assinaturas e levar para o Congresso Nacional para dar início a um projeto de lei. A Constituição dispõe sobre a iniciativa popular federal, no âmbito da União, e do município. Ela especifica, mas a lei estadual ela traz essa previsão para a lei. Iniciativa popular estadual não está disposto na Constituição. A Constituição remete à lei. É necessário uma lei para dispor sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Ok? Beleza, vamos prosseguir. Para encerrar o vídeo, a questão de número 180. Marque a alternativa incorreta de acordo com a Constituição Federal de 1988. O gabarito. Letra B. Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta sem ressalvas? Não, porque está errado. Está errado, questão muito fácil, né? Artigo 28. Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público. Ele passou no concurso público, ele toma posse. E observado o disposto no artigo 38, 1, 4 e 5, que diz o seguinte: 1. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Se ele vai ser efetivo, ele vai deixar o cargo, vai afastar e vai assumir o cargo. Em qualquer caso, exige afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos como se ele estivesse trabalhando, exceto o quê? Para promoção por merecimento. E o 5. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se ele estivesse em exercício, como se ele estivesse trabalhando, os valores para a sua aposentadoria no benefício previdenciário ali, ok? Então, isso são as ressalvas do artigo 28 e do parágrafo do artigo 28, parágrafo 1º, e do artigo 38, inciso 1, 3 e 5. Olha, a letra A está correta, que diz: a eleição do governador e do vice-governador do estado para mandato de 4 anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro e em primeiro turno, e no último domingo de outubro em segundo turno. Todo mundo sabe disso. Se houver, no ano anterior ao término do mandato dos seus antecessores, e a posse ocorrerá em 1º de janeiro do ano subsequente. Perfeito.
do ano subsequente mesmo, no dia 1º de janeiro, toma cuidado porque houve uma tentativa de mudança, mas por enquanto isso prevalece. 3, letra C, os subsídios do governador, do vice e secretários do Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. Olha que grande pegadinha, pessoal. Subsídios do governador, vice-governador e secretário de Estado serão fixados por lei. Não é de iniciativa do governador do Estado, é de iniciativa da Assembleia Legislativa. Tranquilo? Letra D. Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia, serviços administrativos de sua secretaria e prover seus respectivos cargos. Isso aqui também nós já vimos, está correto. Terminamos aqui esse vídeo. No próximo nós vamos falar sobre municípios. Até a próxima.